diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos falar juntos esse salmo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para nós é uma alegria imensa poder estar aqui reunidos junto com os irmãos na presença do nosso Salvador. A alegria, a abundância de alegria está juntamente com o povo de Deus que se reúne para adorar ao Senhor. Eu quero convidar os irmãos essa noite a abrirem suas Bíblias no capítulo 1 de Tiago, a partir do verso 18. Pela graça do Senhor, hoje nós vamos concluir o capítulo 1. Os irmãos estão vendo que estamos estudando versículo por versículo, e agora esta última perícope desse capítulo nós estaremos estudando nesta noite. Enquanto os irmãos estão abrindo, quero também aproveitar para convocar os irmãos para a próxima quarta-feira, após o culto, bem no finalzinho, para uma assembleia extraordinária, para falar daquilo que Deus está fazendo na vida dessa igreja e continuará fazendo. Então, fica assim a convocação para os irmãos estarem aqui participando, e com certeza será momento de festa, de alegria na casa do Senhor. Diz então a palavra de Deus a partir do verso 18, eu quero ler com os irmãos apenas esse versículo 18. Vamos ler juntos? Tiago, capítulo 1, versículo 18. Todo mundo encontrou aí? Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Então, vamos orar para que Deus fale aos nossos corações mais uma vez. Pai, como é bom poder estar na tua casa, como é bom poder estudar a tua santa palavra e entender o recado do Senhor para os nossos corações. Como é bom saber, ó Deus, que quando a tua palavra é lida e explicada, é boca do Senhor falando aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a não só ouvir, mas também entender e principalmente, Senhor, praticar em nossa vida cristã. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento em tuas mãos para o louvor, para a glória do nome de Jesus Cristo. E é esse nome que nós oramos, aquele que é a razão da nossa vida, Cristo Jesus. Amém. Antes de nós estarmos examinando esse versículo e os próximos, eu preciso fazer uma pergunta muito séria para cada membro aqui nesta noite, para cada pessoa que entrou aqui neste culto. Todos nós aqui podemos dizer que temos certeza que somos salvos por Cristo Jesus? Ou você talvez tenha alguma dúvida com relação à sua salvação? Todos aqui se consideram então pessoas salvas? Eu quero que você responda isso com sinceridade. Você se considera alguém salvo? Se nesta noite você tiver que encontrar-se com Cristo na eternidade, você estará salvo ou você estará perdido? Essa pergunta que eu acabei de fazer incomodou o seu coração? Meus irmãos, na verdade, existem muitas pessoas que estão sempre na igreja, acham que estão salvas, mas ainda não estão. E se você olhar na sua Bíblia, em Mateus capítulo 7, veja comigo o verso 21 ao verso 23. Mateus 7, 21 a 23. Esse é um texto que realmente choca quando a gente lê e quando a gente observa com relação àquilo que o texto está abordando, perto da pergunta que eu acabei de fazer. Mateus 7, de 21 a 23. Podemos ler? Vamos lá? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? E olha o que ele vai então ouvir. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meus irmãos, não basta querer fazer muitas coisas em nome do Senhor, se a sua vida não foi transformada pelo Senhor desta obra. Na verdade, muitas pessoas pensam que são espirituais, mas não são.
Apocalipse 3,16 fala sobre isso. Muita gente que está morna, muitas pessoas que pensam que realmente estão buscando a presença de Deus, mas os seus frutos revelam o quanto ela está longe do Deus da palavra. Meus irmãos, a verdadeira experiência de fé, ela está centrada exclusivamente na prática da palavra de Deus. Muitas pessoas vão conhecer a palavra de Deus durante a vida inteira, mas nunca vão conseguir praticar a palavra de Deus. E aqui, Tiago agora vai nos ensinar, encerrando esse capítulo, quais são as evidências de um verdadeiro salvo. Quais são as evidências de uma verdadeira salva, à luz desse texto de Tiago? E é isso que levou Tiago a fechar esse capítulo, enfatizando 3 verdades vitais, para entendermos se de fato nós somos de Jesus Cristo. A primeira verdade que Tiago disse aqui, é que o verdadeiro crente é aquele que nasceu da palavra de Deus. Então vamos falar juntos? O verdadeiro crente é aquele que nasceu da palavra de Deus. Então o versículo 18, que nós lemos do capítulo 1 de Tiago, diz: segundo a sua vontade, Ele quem? Deus. Fez o que conosco? Nos gerou. A palavra gerou aqui no grego, a palavra apekiesen. Apekiesen significa ser fecundado para nascer, dar à luz a alguém. Então, na verdade, o que ele estava dizendo, Deus nos gerou, Deus nos fecundou, Deus nos permitiu nascer. Mas aí o texto diz, Ele gerou através de quê? Pela palavra. E que palavra é essa? A palavra da verdade. Com que objetivo? Para que fôssemos como primícias de suas criaturas, ou seja, para que fôssemos como lá no início, perfeitos, santos, íntegros e retos em tudo que fazemos. Meus irmãos, isso aqui para mim é tremendo, porque o que Tiago deixou claro aqui, é que a palavra de Deus, ela é a divina semente que fecunda. E quando ela é inserida, quando ela é fecundada em nosso coração, pela ação do Espírito Santo, acontece um milagre. Que milagre é esse? O novo nascimento. É o gerar de uma nova vida. É aquilo que exaustivamente eu tenho falado sempre nos sermões, daquilo que Paulo falou, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou seja, algo novo foi gerado. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, em Cristo, pela palavra semeada em nosso coração, nós nascemos lá de cima, de Deus, pelo Espírito Santo. Meus irmãos, nós recebemos, portanto, uma nova natureza, uma nova vida. E aí você sabe que todas as vezes que você pecar, o seu coração vai azedar, o Espírito Santo vai sacudir você e vai dizer, isso não está certo, você errou, você falhou, você feriu o coração de Deus. E a pessoa imediatamente fica triste, abatida, ela sente vergonha do seu pecado, nojo do seu pecado, e ela na mesma hora ora e pede perdão a Deus. Este ou esta são as atitudes das pessoas que nasceram de novo. Mas aquele que não nasceu de novo, ele peca de novo, acha que não tem nada demais, não vê dificuldade naquilo, e ainda vai dizer, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu pago as minhas contas, no final acerto as contas com Deus. Não tem um pingo de sentimento, de nojo, diante do pecado que comete. É por isso, meus irmãos, que quando Tiago fala sobre isso, nós então fomos gerados pela palavra, foi transformada a história da nossa vida, quando nós fomos impactados pela palavra de Deus. E qual é a consequência? O verso 19 nos traz aqui lições profundas, porque ele vai dizer que o verdadeiro salvo faria o quê? Estaria pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Vamos ler na íntegra o verso 19? Ele vai então dizer, portanto, meus amados irmãos, ou seja, irmãos que foram gerados, irmãos que foram fecundados pela palavra de Deus. Todo homem, aqui o homem está no sentido genérico, tanto homem quanto mulher, seja pronto para quê? Olha que coisa incrível, a palavra pronto no grego é a palavra taxis. É isso que você entendeu, é o mesmo nome táxi para quem está precisando pegar um táxi para ir para casa, táxi. A diferença é que o nosso táxi não tem um S no final, é táxi. No grego aqui é taxis, tem um S no final. O que significa a palavra táxis? Algo que vem de
prontidão. Essa foi a ideia de colocar o nome táxi, porque era você chegar, táxi, táxi, não é assim? Aí o táxi já vinha e você já entrava e ia embora. Muito romantizado em Nova York, nos filmes de Hollywood. A pessoa sai de um prédio, está discutindo com alguém lá e sai, táxi, táxi, aí para o carrinho amarelinho na frente, né? E a pessoa vai embora. Então a ideia de táxis no grego quer dizer algo de prontidão. E aí então Tiago está dizendo o quê? Sejam prontos, assim, rápido, para fazer o quê? Ouvir. Aí depois ele vai dizer, mas sejam tardio para falar. A palavra tardio aqui é a palavra brades, e brades no grego quer dizer lerdo. Literalmente lerdo, lento. Você conhece alguém que é lerdo? Que é lento? Calma, não fale, né? Não coloque essa pessoa em constrangimento. Você acaba de falar uma coisa com aquela pessoa está indo devagar, igual uma lesma. Você já está ali nervoso, mandou ela fazer aquela coisa. Deixa que eu faço, pode me dar essa vassoura aqui. Você não consegue ver uma pessoa lerda na sua frente. Mas aqui a palavra brades é lerdo, ou seja, sejam lerdos para falar. E depois ele vai dizer, sejam também tardios, a mesma expressão brades, lerdos para se irar. Meu irmão, minha irmã, olha o que ele vai dizer no verso 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu fico pensando nesse texto e vejo como que nós temos dificuldade para ouvir antes de falar. Você já parou para pensar nisso? A pessoa está falando algo, você já não quer deixar ela falar, e se você está discutindo ainda, aí que é pior. Não, fica quieto você, não, fica quieto você, não, e deixa eu falar primeiro, não, eu quero falar primeiro. Você já viu brigas assim? A pessoa não quer deixar o outro falar, ou seja, o texto está dizendo que nós precisamos ser prontos, táxis, para ouvir. E na hora de falar, nós temos que ser o quê? Lerdos. Temos que ser o quê? Lentos. É fechar a boca, é ter sabedoria para entender aquela situação antes de falar. É por isso que Tiago usa essa palavra grega aqui para falar, sejam tardio. Ou seja, Tiago estava dizendo que toda pessoa que nasce da palavra de Deus precisa ser lerdo para falar, principalmente nos relacionamentos. Não lerdo para falar da palavra de Deus, pelo contrário. Na palavra de Deus nós temos que ser táxis também, prontos para falar da palavra de Deus. Mas aqui ele está falando de relacionamento. Irmãos, nós precisamos ouvir mais e falar menos. Será que nós temos feito isso? Precisamos ser lerdos, não só para ouvir, mas ele vai dizer aqui ainda, para se irar. Irmãos, se irar é nada menos do que uma tentativa de se auto-justificar. Em outras palavras, nós nos iramos quando pensamos demais em nós mesmos. Eu não aceito o que ela fez comigo, eu não admito o que ele fez comigo. Ele está pensando, está falando com quem? Você se irou, você está se auto-justificando. Isso demonstra que você está orgulhoso ou orgulhosa. Você não admite ter a palavra jogada por terra. E aí, o orgulho sempre nos leva a justificar a nós mesmos, porque nós queremos dizer, eu tenho a razão. Você que está errado, eu não estou errado. E sabe o que isso nos leva? A nos tornarmos juízes. Agora vejam o perigo de nos tornarmos juízes. Porque quando eu e você começamos a julgar alguém, nós estamos nos colocando no lugar de quem? De Deus. E Deus é o justo juiz. Tiago vai falar sobre isso mais à frente. Então pense comigo. Se eu e você estamos julgando alguém, se não temos paciência para ouvir aquela pessoa, se já ficamos irados e já condenamos aquela pessoa naquele exato momento, eu e você estamos querendo ser como Deus. E isso nos faz ser um diabo. Diabo. Porque quem quis ser igual a Deus? Satanás. Vocês estão vendo como que é séria a questão de se irar? É por isso que quem nasceu da palavra de Deus vai lutar para não ficar irado, vai lutar para desejar obedecer a palavra de Deus, vai lutar para ter mais tranquilidade, mansidão, ouvir, ser uma pessoa pronta para ouvir e não pronta para falar ou pronta para irar. Nós temos que ser lerdos para irar, nós temos que ser lerdos para falar. E quando alguém nos incomodar ou nos indignar, e a gente sabe que aquela pessoa realmente está errada, vamos para Romanos 12. Olha o que diz Romanos 12, a partir do verso 14. Você conhece alguém que está tirando você do sério, que deixa você irado, que deixa você fora de si, que você já não está aguentando mais conviver com aquela pessoa, aí você vai e desce a língua naquela pessoa, né? Fala daquela pessoa, você está irado com ela, você já está julgando aquela pessoa. Olha o que Paulo nos ensinou em Romanos 12, verso 14. Vamos ler juntos?
abençoe aqueles que os... Não faz bem não, é aquele que te persegue, aquele que te faz mal. Abençoe e não amaldiçoe. Então, pense na pessoa que tira você do sério. Deus está dizendo, você precisa abençoar essa pessoa. Pastor, mas você precisa abençoar essa pessoa. Mas é justo, você precisa abençoar essa pessoa. Não temos que discutir quanto à palavra de Deus. Nós temos que abençoar principalmente aqueles que nos fazem mal. E olha o que diz o versículo 15, vamos ler juntos? Próximo versículo, pode passar aí, né? Alegre-se com os que se alegram, choram com os que choram. Próximo versículo. É você ter compaixão das pessoas. Agora, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Ou seja, se humilhe. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Isso aqui é o contrário de irar-se, de julgar alguém. E olha o que ele vai dizer no próximo versículo. Vamos ler juntos? Não retribua ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. E agora o negócio pega. Olha o que o texto vai dizer no próximo versículo. Façam o possível para viver em paz com todos. E aí ele vai dizer no próximo versículo. Vamos ler juntos? Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Alguns textos vão dizer, irai-vos e não pequeis, mas o texto no original está dizendo o seguinte, não procure se vingar, pegue esta ira que você está sentindo e deixe com Deus, porque Ele é o justo juiz. Porque está escrito o quê? Minha é a vingança, eu retribuirei. Quem? É o Senhor, é Jesus. Deixe que Ele vai julgar a sua causa. Não fique irado, não perca a paciência, seja lerdo para se irar contra alguém. E agora olha a parte final desse versículo, verso 19. Ao contrário, se o teu inimigo ou amigo, se ele tiver fome, ou seja, aquele que tira você do sério, você tem que dar para ele o quê? De comer veneno. Ah, não tem isso ali não? Dá-lhe de comer, alimente. Abençoe, encha o estômago do seu inimigo. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que é isso? Você vai fazer ele queimar a cara de vergonha. Eu só fiz mal para essa pessoa e ela só me retribui com bem. E aí ele vai dizer então agora no próximo versículo, vamos juntos? Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. É por isso que Tiago, no versículo 20, vai dizer o seguinte, porque a ira do homem não opera o quê? A justiça de Deus. Quando nós ficamos irados, nós saímos da razão e nós nos tornamos juízes. E quem é o justo juiz é Deus. Se você vive irado, se você é uma pessoa sem paciência, você então não está tendo sobre a sua vida a justiça do Senhor. Então, irmãos, vamos ter cuidado. Vamos ser táxis prontos para ouvir, lerdos para falar e lerdos para irar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Segunda lição, Tiago nos ensina que o verdadeiro crente não só nasceu da palavra, como também acolheu a palavra em sua vida. A palavra entrou e fez o quê? Morada. Verso 21, vamos ler? Tiago 1, 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada. Alguém tem outra expressão para essa palavra aqui? Palavra implantada. Enxertada. Boa. Aqui está a palavra grega enfiton. Quero repetir, ninguém precisa guardar esses nomes, tá? Só para vocês entenderem o que significa. Significa fazer um implante. Alguém já fez um implante dentário? É colocar um dente novo até lá chegar no osso. Ou a mesma ideia de enfincar uma estaca profundamente no chão. Então a ideia é o seguinte, aceite humildemente essa palavra que foi implantada, enfincada no seu coração. Porque ela é poderosa para fazer o quê? Para salvá-los. Irmãos, se a palavra não estiver implantada em nós, se a palavra de Deus não estiver enfincada em nosso coração, nós seremos puramente atores no ambiente cristão.
Nós seríamos apenas aqui meros personagens de um grande teatro chamado igreja. Porque quando a palavra de Deus é fincada em nosso coração, o que acontece conosco? Tiago mesmo falou aqui, você despoja de toda sorte de imundície, de toda a impureza moral. A pessoa que tem a palavra fincada no coração não vai ter prazer de acessar sites pornográficos, não vai ter prazer de ver coisas que levam a andar na contramão da santidade. Então, irmãos, Tiago está dizendo, joguem por terra toda sorte de imundície, todo vestígio do mal, porque se a palavra de Deus está em nós, não há espaço para compartilhar o nosso coração com a impureza, com as coisas deste mundo. Tiago está dizendo que a palavra de Deus é como uma semente, e o coração do ser humano é como o solo. E na verdade, quando você vai ver um lugar para plantar, qual é a primeira coisa que você faz naquele lugar? Você já chega assim, já vai jogando a semente? Qual é a primeira coisa que tem que se fazer? Preparar o solo, tirar todo o mato, limpar toda a sujeira, ou seja, é um preparo antes de receber a semente. Então é nisso que o Espírito Santo age. O Espírito Santo vem, trabalha em nosso coração, vai arrumando a casa, para depois então a palavra entrar, ser enfincada, ela estar ali dentro, implantada em nosso coração. É por isso que Jesus utilizou uma expressão, lá em Mateus 13, que eu não quero ler com os irmãos por causa do tempo, do verso 1 ao verso 23, dizendo que o coração do homem pode ser um solo endurecido, pode ser um solo superficial, pode ser um solo congestionado, como pode ser um solo frutífero. Esse é o coração humano. E é assim, quando nós recebemos a palavra então tira essa impureza, porque a gente não vai ter mais espaço para as coisas que nos afastam da santidade e de Deus. E aí ele vai dizer então, no verso 21 ainda, que essa palavra enfincada, que limpou a sujeira da nossa alma, ela foi recebida por nós de que maneira? Ou deveria ter sido recebida? Com mansidão, ou seja, com humildade, com brandura. Meus irmãos, a mansidão e a brandura, ou a humildade, é o oposto de ira. Por isso que quando você está sendo lerdo para irar, é dizer o seguinte, a palavra entrou em meu coração, limpou o terreno da minha alma, e ao limpar o terreno da minha alma, agora essa palavra foi enfincada, implantada no meu coração. É por isso que agora, a única coisa que sobrou para a minha vida é frutificar, é dar frutos. É dizer para todos quem é o Deus da minha vida, porque essa semente vai ter raízes profundas dentro da nossa alma. E aí Tiago falou isso, ele falou que quando a palavra de Deus faz isso na vida do ser humano, ela é poderosa para trazer salvação, porque você nasce de novo, porque você confessa Jesus como Senhor da sua vida, porque a palavra foi implantada no seu coração, e dali ela não vai sair jamais. Será que você tem dado crédito à palavra de Deus? Ah, pastor, eu dou crédito sim. E quando a palavra de Deus diz que você tem que amar, perdoar, que você tem que caminhar mais uma milha com as pessoas difíceis, pastor, dá para virar essa página? Normalmente a gente quer virar as páginas que não nos agradam. Você precisa ser fiel ao Senhor, você precisa ter uma vida santa, você precisa ser uma pessoa amável ao lidar com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais. Essas questões mostram o quanto a palavra de Deus está enraizada dentro da nossa alma. Quando nós nascemos da palavra, nós desejamos praticar a palavra. Essa, para mim, é a garantia da nossa salvação. O crente em Jesus não tem preguiça de praticar a palavra. Aqui, o crente tem que ser táxis, pronto para praticar, e não lerdo para praticar. Quando você tem a palavra, você tem prazer de viver, você tem prazer de dizer para o mundo inteiro que Jesus Cristo é a razão da sua vida. E essa é a última lição que Tiago vai falar. Tiago diz agora que o verdadeiro crente não só foi gerado pela palavra, não só tem a palavra enfincada, acolhida no seu coração, mas o verdadeiro crente pratica a palavra. Vamos falar juntos? O verdadeiro crente pratica a palavra. Então vamos ver o verso 22. Olha o que Tiago diz, capítulo 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Aqui ele inverte. Antes ele falou que nós temos que ir prontos para ouvir. Agora, diante da palavra, nós temos que o quê? Praticar. E meus irmãos, ele vai dizer no final desse verso 22, que aquele que não pratica a palavra está enganando a si mesmo. Aquele que não pratica a palavra está achando que é crente, mas não é, porque não tem prazer em praticar a palavra.
Tiago nos ensina que não basta ouvir, não basta ler, tem que praticar. Irmãos, não basta conhecimento da verdade. Eu conheço muitos pastores hoje que lidam com alunos de teologia que não creem mais em Deus. Foram para o seminário e perderam a fé. E aí fala, mas aquele seminário destruiu a fé do meu filho. Não, não destruiu. Porque quando você tem uma fé no Senhor, esta fé é inabalável. Você pode enfrentar problemas. O problema é que essa pessoa foi para o seminário imatura, verde e com as sementes rasas no coração. Não se pode enviar as pessoas para o seminário teológico se elas têm pouco tempo de vida cristã. No mínimo 4 anos. E mesmo assim, se ela já leu a Bíblia várias vezes e dá testemunho de vida cristã. Quando a pessoa crê no Senhor, ela vai dizer igual Paulo, eu sei em quem tenho crido. Eu não vou aceitar isso que o professor está falando, banalizando a palavra de Deus. Então tem muitas pessoas que acabam simplesmente ouvindo a palavra de Deus, vão para o seminário, e quando chegam no seminário teológico, ela recebe tanta informação, que ela simplesmente acaba depreciando a própria palavra de Deus, que a levou para um seminário. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar quanto nós temos de conhecimento? Quantos anos essa igreja existe aqui? 75 anos. Irmã Rosane, 75 anos só de escola bíblica dominical. Nós temos aqui doutores, PhDs em teologia, em Bíblia. Em tempo que nós temos aqui estudando a palavra de Deus todos os domingos, nós somos mestres, doutores em estudar a palavra de Deus. Então conhecimento não falta. A palavra está aqui. Qual é o grande problema que está acontecendo na igreja evangélica brasileira? A prática. E aí me fez lembrar, então, essa semana, quando eu estava preparando esse estudo, de uma frase que me chamou muita atenção. Diga comigo, muitos crentes marcam suas Bíblias, mas suas Bíblias não marcam o seu coração. Muitos crentes marcam suas Bíblias, mas as suas Bíblias não têm marcado as suas vidas. Irmãos, há um grande benefício em praticar a palavra de Deus, mas também Deus vai cobrar de todos nós que temos conhecimento e não temos praticado. Tiago, então, agora fecha esta perícope, citando alguns exemplos, então, daqueles que vão praticar a palavra de Deus. Olha só que incrível e que profundo. Alunos de psicologia ou psicólogos de plantão, preste atenção aqui. Tiago diz que quem pratica a palavra de Deus conhece a si mesmo. Vamos falar juntos? Quem pratica a palavra de Deus, conhece a si mesmo. Olha o verso 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Olha que interessante. Tiago vai dizer agora que a palavra de Deus não é só mais uma semente que foi plantada, não é só aquilo que foi enfincado no coração. Agora ele chama a palavra de Deus de espelho. Irmãos, qual é a finalidade de um espelho? Para você se olhar, fazer um autoexame. Então abra um parênteses rapidamente aqui, e os irmãos não se sintam ofendidos com o que eu vou dizer aqui, mas não sou eu, é a palavra que está no texto. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, que a gente sempre utiliza no dia de ceia, vai dizer uma expressão: examine-se, pois o homem a si mesmo. Vocês sabem o que significa essa palavra examine-se ali no grego? É a mesma expressão para aquele contexto de uma pessoa que ia ao banheiro e depois de fazer o número 2, ela se limpava e ficava se olhando para ver se estava completamente limpa, ou ia até um lugar se lavar. Aí depois que ela via a sua sujeira, agora eu estou limpa, eu estou completamente pura. Não é estranho ouvir isso, mas o texto está dizendo: olhe para a sua sujeira, examine-se a si mesmo. Ou seja, eu não estou no dia da ceia participando. Gente, o Júlio, é um absurdo, como o pastor deixa o Júlio participar da ceia? Esse homem está em pecado, não pode, o Quito, esse homem é o mais pecador da igreja. Eu não, graças a Deus, sou mais santo que todos, né? Você não pode examinar o outro, você tem que olhar a sua sujeira. Então o texto, quando está falando aqui que você precisa olhar para a palavra de Deus como um espelho, é você olhar para a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai fazer o quê? Ela vai refletir quem eu e você somos e o que nós estamos fazendo. Irmãos, ninguém olha para um espelho e logo vai embora sem fazer nada, principalmente as mulheres, não é assim? O banheiro das mulheres é o banheiro que mais tem que ter espelho, né? Porque ela quer ver se o cabelo está certo, se está direitinho a maquiagem, se borrou alguma coisa aqui nos olhos, não é assim? Ainda vai ver se tem batom no dente e ajeita lá, né? Ou seja,
Olha se a roupa não está amarrotada, fora do lugar. O homem olha ali mais ou menos assim, está legal, vamos embora, né? Mas você não vai para o espelho simplesmente para ver, mas que espelho bonito, olha que acabamento maravilhoso. Você normalmente vai olhar no espelho a sua imagem. Então a Bíblia, irmãos, ela exatamente mostra para mim, mostra para você de verdade quem nós somos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós simplesmente estamos vendo o que nós somos perante de Deus, perante o Senhor da glória, um Deus santo, um Deus poderoso. Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente enxerga o nosso pecado, nossas necessidades físicas, espirituais, emocionais, a gente vê nossos deveres, nossas responsabilidades para com o próximo. A Bíblia nos mostra tudo isso, ela é um espelho que reflete a nossa alma, a nossa vida. Infelizmente, muitas pessoas leem a Bíblia todos os dias, mas não leem para si mesmo. Estão lendo a Bíblia e virando um espelho para outra pessoa, não para si. Então, quando você tem a palavra da verdade, você começa a se conhecer realmente, como disse Paulo, miserável homem que sou, como eu preciso ter uma vida melhor do que eu estou vivendo. As pessoas às vezes não olham o que está escrito na Bíblia. Muitas vezes vão ler por desencargo de consciência, mas não conseguem enxergar o seu erro. Ela acha que todo mundo está errado, menos ela. Ela nunca vai colocar em prática a palavra de Deus, porque ela acha que ela está perfeita demais. Irmãos, esse é o perigo de olhar no espelho e você não parar e olhar com atenção para ver se está tudo bem com você. Certa vez, um homem que era muito crítico, né? Ele era idoso, era também muito míope, e ele tinha um grande orgulho, porque ele era um crítico de artes. E naquele momento, ele tinha deixado o seu óculos em casa, e ele então estava ali visitando um museu com alguns amigos, e diz a história que imediatamente ele então olha para um quadro na frente dele, e ele começou a fazer algumas críticas, ele começou a dar a sua opinião bem alto para todos, e a sua esposa do lado, e ele disse, olha, eu confesso a vocês que aqui está um quadro ridículo, a constituição física deste modelo simplesmente está em desacordo com toda a pintura. Este homem aqui no quadro é bastante rústico, está miseravelmente vestido. De fato, esta pintura é repulsiva. Foi um grande erro o artista selecionar este quadro para colocar nessa tão prestigiada casa de arte. E de repente a esposa dele puxou ele. Calma, só um instantinho, amor. Eu estou acabando de falar. Vem cá, o que foi? Isso aí é um espelho, meu amor. Não é um quadro. Você está criticando você mesmo. Nós às vezes fazemos isso. Quantas vezes criticamos os outros, mas não olhamos a nossa sujeira? Irmãos, nós temos que ter cuidado e olhar para a palavra de Deus como um espelho e ver aonde eu posso mudar para ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, um sogro, uma sogra melhores, um crente melhor. A gente encontra isso ao ver na palavra de Deus, porque a palavra de Deus revela quem nós somos. Porque eu e você não temos convicção do pecado que estamos cometendo. A gente acha que é um pecadinho. Eu queria saber de onde tirar essa ideia, dessa hierarquia. Pecado, pecadinho, pecadão. Isso não entra no meu coração. Tem uma música assim, não tem? Pecado, pecadinho, pecadão. Não é da época dos irmãos, não? Pecado, pecadinho, pecadão. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão. Isso não entra no meu coração. Não, não. Ah, gente, deixa para lá. Eu cantava isso quando era criança. Sabe qual é a ideia? Existe pecadinho, isso aqui é só um pecadinho. Existe o pecado e existe o pecadão. Pecado é tudo igual, irmãos. Uma pequena mentira, como uma grande mentira, tudo é pecado. Se você está fazendo algo que desagrada o coração de Deus, para você pode ser uma coisa pequena. Eu pergunto para os dentistas de plantão, quando uma cárie começa no dente, já começa grande ou pequena? Normalmente, uma pintinha pequenininha, não é? Aí você tem que ir lá, o dentista olha aquilo, e que coisa horrorosa, aquele motorzinho na sua boca, e tá ali, nunca que acaba, você, gente, meu Deus, quando você vê, já está passando a língua, está aquela vala lá dentro do seu dente, né? Eu não acredito. Você aqui estava só uma pintinha de nada, mas lá dentro estava tudo já corroído. A cárie já estava comendo o seu dente, já está quase chegando no canal. Pecadinho, vai. E aí eu me lembro, gente, coisa boa ser criança e participar da EBF, né? Eu lembro exatamente daquela música, toque, 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 alguém me bate a... Ah, vocês conhecem. Toque, 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 alguém deseja entrar, é o mal, um lugarzinho, não, 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 você não pode entrar. Eu ficava assim, coitado
coitado do mal. Ele só quer um lugarzinho. Aí vem esse camarada arrogante, tal de Jesus, que a música fala: toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus. Querendo o quê? A casa toda. Que homem egoísta. Sim, Senhor, ó, vem-me embora. Sabe como que eu vi o mal? Assim, ó: por favor, deixa eu entrar. E eu ficava com dó. Aí eu ficava quieto naquela hora. E eu lembro que a professora era a irmã Judite Soares, a esposa do pastor João Soares. Ambos já estão na glória com Cristo. E ela chamou: por que você está com a cara tão feia assim? Eu falei assim: é porque vocês tinham que deixar o mal entrar, tadinho. Ele está morrendo de frio. Ele está com fome. Nós temos que fazer o bem para as pessoas. Não é assim quando chega alguém e pede comida, a gente não tem que ir lá ajudar. Aí ela falou: não, você está confundindo. Aí foi que ela me falou da Kari. Falou assim: o mal só quer um lugarzinho, porque é tudo que ele precisa na nossa vida, para depois destruir a nossa vida toda. Não deis lugar ao diabo. Resistir ao diabo e ele... Então é um pecadinho, pecado, pecadinho, pecadão, isso não entra no meu coração. Não existe hierarquia, tudo é pecado. O nosso coração acha que está tudo bem, mas não está. Muitas vezes nós não estamos sentindo sede de Deus. E aí quando você lê a palavra de Deus, você começa a ver: Senhor, eu estou sedento demais, eu preciso de Ti. E aí quando você olha para a palavra de Deus, você fala como disse Isaías no capítulo 6, ai de mim, Senhor, eu estou perecendo, eu sou pecador. Você vai olhar para a palavra de Deus e vai agir como Pedro. Quando Pedro então viu o Senhor ressurreto, ele disse: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um pecador. Meus irmãos, o próprio Jó pôde dizer: eu me abomino no pó e na cinza. Ou seja, quando nós temos um encontro com o santo Deus, com a palavra santa do Senhor, o nosso coração é balançado. É por isso, irmãos, que não adianta só conhecer a Bíblia, nós temos que praticá-la. E esse desejo de praticar a palavra de Deus é que vai nos afastar de viver no pecado. Lembra do Salmo 119:11? Escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. E aí vem a segunda lição que Tiago diz aqui. Tiago também disse que quem pratica a palavra, dentro dessa parte de praticar, este é o segundo ponto: você torna-se verdadeiramente livre. Quando você pratica a palavra, você se torna verdadeiramente livre. Verso 25, Tiago 1, vamos ler? Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz o quê? O que a lei faz? Traz liberdade. E persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será o quê? Feliz em tudo aquilo que você fizer. Irmãos, Tiago chama a lei de Deus de lei perfeita. Tiago chama a lei de Deus de lei que traz liberdade. É por isso que quando nós entendemos a palavra de Deus, nós podemos dizer como diz o pessoal da Cristolândia ao cantar: eu sou livre, nada além do sangue de Jesus. Nós obedecemos a palavra, nascemos de novo e nós somos livres para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. O próprio Jesus disse o que lá em João 8,31 e o verso 32. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem que liberta? Cristo. Cristo é a verdade. Ele sendo a verdade, a palavra dele é verdade. Jesus é a palavra que se fez carne, é o verbo de Deus que veio a este mundo. Então quando nós estamos em Cristo, verdadeiramente seremos livres. Você pode dizer isso comigo? Em Cristo eu sou verdadeiramente livre. E Tiago diz uma terceira questão. Ele disse ainda que quem pratica a palavra não é mais enganador. Olha o verso 22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Ou seja, quem ouve a palavra sem praticar, está enganando a si mesmo. Você está querendo enganar quem? Não adianta dizer paz do Senhor para os irmãos e dentro de casa ser um monstro. Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu coração. Se você fizer isso, você vai praticar uma falsa religião. E o fim da falsa religião é o engano, é a tragédia. Mas quem obedece à palavra de Deus é bem sucedido em tudo o que fizer. Foi isso que Deus disse para Josué, lá no capítulo 1, de 6 a 8. Obedeça as minhas palavras, e em tudo que você fizer, você será bem sucedido. Irmãos, esse bem sucedido, ele puxa a nossa orelha. Sabe por quê? Olha o verso 26 e 27 para fechar esse capítulo 1. Olha o que Tiago vai dizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua
língua, engana-se a si mesmo. Minha boca é um túmulo, pastor. Não está aqui mais quem falou. Você conhece gente assim? Eu fujo de gente, pastor, não é querendo falar mal, não, mas eu já... não, então tá bom. Não é querendo falar mal, uma pessoa é gente boa, mas esse mais aí, pronto, acaba com o negócio. A sua religião, diz no final do verso 26, é o quê? É vã. Não tem valor nenhum. A fé que ela diz que professa em Cristo, quando ela não controla a própria língua, ela está dizendo que a religião que ela tem é vã, não tem valor. E olha o verso 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, suas dificuldades e não deixar corromper-se pelo mundo. Irmãos, há um grande abismo entre o que se professa e o que se vive. Falar é fácil, às vezes até pregar é fácil. Viver é muito difícil. A grande prova do salvo aqui, Tiago está fechando justamente aqui. Você está sendo provado para ser aprovado. Então ele vai dizer, como está a sua língua? E aí ele vai dizer algumas questões da língua, eu cito pelo menos algum ponto aqui, um positivo e um negativo. Ele vai dizer o seguinte, que o salvo tem que ter controle da sua língua. No verso 26 está falando sobre isso. Você tem que dominar a língua enquanto está aqui dentro, porque depois que você pronunciar alguma coisa, você se torna escravo daquilo que você pronunciou. E olha o que Jesus disse em Mateus 12, 36 e 37. Mateus 12, 36 e 37. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras, por aquilo que você falar, pela sua língua, você será o quê? Condenado. Irmãos, é incrível que Tiago, lá no capítulo 3, ele vai comparar a língua como um cavalo fogoso sem freio. Você já viu um cavalo sem freio correndo desesperadamente? Um cavalo selvagem? Ele vai dizer ainda lá no capítulo 3, que a língua é como um navio sem leme, que pode espatifar-se na rocha. A língua é como uma fagulha que vai incendiar uma floresta. A língua é como uma fonte contaminada. A língua é como uma árvore que produz frutos venenosos. Ou seja, a língua pode ser exatamente algo que vai prejudicar a vida de muitas pessoas. A língua tem ferido muitas pessoas. Quantas pessoas hoje não estão magoadas, abatidas e até mesmo se afastaram do convívio da igreja por causa do problema da língua? Porque as pessoas acabaram falando mal dessa pessoa e não deu oportunidade para ela poder falar aquilo que estava acontecendo. E meus irmãos, uma língua controlada significa corpo controlado, mente controlado. Mas uma língua desgovernada provoca grandes tragédias. Eu contei recentemente aqui de 3 líderes religiosos que se reuniram para conversar e foram abrir o coração na hora de tomar um café. E ele falou, vamos abrir, já que somos amigos, vamos conversar aqui entre nós. Falei, qual é o teu maior pecado? O meu maior pecado é o dinheiro. Toda vez que eu vejo alguém com dinheiro, eu fico louco para pegar aquele dinheiro. É mesmo? É, rapaz, eu fico... Na igreja eu vejo pessoas colocando oferta, não dá vontade de pegar o dinheiro, e que eu estou precisando pagar as contas. É verdade, é verdade. E qual é o seu? O meu problema é com o sexo oposto, eu tenho fragilidade, meu casamento não está bom. Eu sempre vejo uma pessoa do sexo oposto, que eu fico assim, puxa vida, eu podia ter casado com ela. É mesmo, rapaz, você sabe que isso é adultério? Eu sei que eu estou pecando, mas por favor, orem por mim, me ajude. Tá bom, nós falamos, agora qual é o seu? O meu pecado é a língua, eu sou fofoqueiro demais. Você imagina abrir o coração para uma pessoa e depois dizer para você, eu não consigo controlar a minha língua. Se você não controla a sua língua, você não controla o seu corpo. Você não controla a sua decisão daqui para frente. E a sua história vai ser uma história cruel, triste. E você vai terminar sozinho. Porque ninguém gosta de ficar perto de pessoas que falam demais. E aí, meus irmãos, esse texto para mim me chama muita atenção. E eu faço questão de ler para nós caminharmos para o final. Provérbios 6, 16 a 19. Marque esse texto na sua Bíblia. Esse é um texto para mim que me chama muita atenção para que eu não cometa esses erros. Provérbios capítulo 6, verso 16 diz o quê? Essas 6 coisas o Senhor odeia. Ou seja, Deus odeia essas 6 coisas. Mas a 7ª, Ele abomina, Ele detesta, Ele tem nojo. Essa é a expressão no texto original. Então Deus odeia 6 coisas, mas a 7ª Deus tem nojo. Ele vai falar as 6 coisas, qual é? Que Deus odeia. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos,
pés que se apressam a correr para o mal. E agora ele vai dizer o seguinte: a testemunha falsa que profere mentiras. E qual é a sétima? O que semeia contenda ou discórdia entre irmãos. Toda pessoa que fica semeando contenda, falando demais, jogando um contra o outro, a Bíblia diz que Deus tem nojo de pessoas assim. Isso te deixa com medo? Isso é sério. Deus odeia aquela palavra irrefletida, conversa torpe, conversa leviana, aquela acusação maldosa, aquela coisa orquestrada nos bastidores que a pessoa faz para tentar destruir a imagem de alguém. Meus irmãos, se a língua é peçonhenta, é má, é afiada, é felina, ela é suja. Diz o texto de Tiago, a religião de quem faz isso é uma religião oca, vazia, sem valor nenhum. Nós não podemos glorificar a Deus com a nossa língua e ao mesmo tempo destruir a vida do nosso próximo. Nós somos hipócritas se fizermos isso. A língua não pode ser uma fonte amarga e doce ao mesmo tempo. A língua não pode ser um canal de vida, mas também um instrumento de morte ao mesmo tempo. Não pode. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Mateus 12:34. Marque esse texto e coloca lá na porta da sua geladeira. Mateus 12:34. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Eu falei sem querer. Eu falei de cabeça quente. Não, é que o seu coração está cheio de sujeira. Por isso você falou aquilo. Quando o seu coração está com a palavra pura de Deus, você só vai falar coisas boas. Como que alguém que é crente no Senhor deseja o mal para o outro? Vocês imaginam? Se eu discordo do irmão Júlio de algum posicionamento de time de futebol, você torce para o Fluminense, não torce? Botafogo, rapaz. Que bom, está melhor que o Fluminense. Meu Fluminense está lá na ponta, né? Já pedindo para ir para a segunda já, né? Aí eu começo a brigar com você por causa de futebol. Aí depois da nossa conversa, eu vou falar assim: eu quero que você fique picadinho. Eu quero que você suma na minha frente. Que desça um fogo. Você não quer botar fogo? Desça fogo do céu. Não, o senhor pode arroz, você vai virar pó. E a gente um desejando mal para o outro. Mas no final do domingo, paz do Senhor, irmão. Deus abençoe, querida. Eu preciso de ti. Isso não é uma religião oca e vazia, hipócrita? Como eu posso desejar mal? Você é o quê? Partido? Esquerda, não precisa falar. Direita, centro, extremo. Não. Meus irmãos, nós somos de Cristo. E se nós somos de Cristo, nós vamos morar no céu. Lá no céu não vai ter política. Então a política não pode nos separar. Ela não pode gerar em nós ódio. Então, na verdade, o que ele está dizendo aqui? Que o nosso coração, diariamente, está sendo passado por uma radiografia divina. Deus olha o nosso coração, Ele sabe como está a nossa mente. Ele vê se há algum mal ali, se nós estamos com o coração longe dEle. Meus irmãos, quando o coração está assim, você tem raiva de alguém, você tem ódio, é sinal que a palavra de Deus não está surtindo efeito lá dentro da sua alma. Porque quando a palavra de Deus está fincada em nós vamos ser um poço de santidade, nós vamos ser um poço de paz, de amor, de bondade. E é isso que ele diz no verso 27 para fechar. O verdadeiro crente tem compaixão do próximo, tem compaixão do necessitado. Tiago aqui não está falando que o crente, ele só é crente porque faz boas obras. Boas obras não salvam. Vamos falar juntos? Boas obras não salvam, mas o salvo faz boas obras. Boas obras é a evidência da salvação. Você não faz boas obras para ser salvo. Pastor, eu sou uma boa pessoa, eu vou para o céu. Não. Se você faz boas obras pensando que vai para o céu, você está equivocado. Você só vai para o céu pelo sangue de Jesus, por confessar Jesus como Senhor da sua vida. Agora, como consequência, você fará boas obras. É impossível um crente em Jesus não se compadecer do menos favorecido. Meus irmãos, Tiago está dizendo o seguinte, que quem pratica a verdadeira religião é aquele que está conectado com Deus e vai amar o próximo. E aí, meus irmãos, na verdade a religião é a prática da fé. A religião é a fé em ação, é religar com o Senhor. E aí nós temos que guardar em nossas mentes isso. Palavras, irmãos, não substituem obras. Nós precisamos fazer obras sim. Não adianta só falar, nós temos que ajudar, né, irmãos? Vamos ajudar? Só fala em fazer, mas você nunca faz. Nós temos que ajudar, praticar, abençoar, porque isso é uma evidência da salvação. Mas isso não vai nos salvar. Por isso que ele está dizendo que a verdadeira religião é uma pessoa que não é egocêntrica, que não vive só para os seus sonhos, mas se preocupa em ajudar ao próximo.
Agora tem muitos também que só querem receber cesta básica e não querem nada com o trabalho. Então você tem que ajudar, mas também tem limites. E você tem que dar a varinha e ensinar a pessoa a pescar, e ela tem que saber sobreviver. Eu acho inadmissível uma pessoa que passa anos numa igreja, sempre dependendo de cesta básica. Tem alguma coisa errada. Nunca estudou, nunca se qualificou, não conseguiu fazer nada, se preparar. Hoje tem tantos cursos gratuitos que a pessoa pode fazer para ter uma profissão e ganhar um dinheiro. Mas ela passa a vida inteira na igreja dependendo de cesta básica. Irmãos, qual é a finalidade da igreja? Dar cesta básica para alguém? Pagar a conta de água e luz para alguém? Não. A igreja só existe para um fim: exaltar, glorificar o nome de Jesus Cristo. Esta é a finalidade da igreja. Agora a igreja tem missão. Na missão ela evangeliza, na missão ela ajuda o próximo, na missão ela faz muitos trabalhos de ação social, mas na sua finalidade ela existe para glorificar ao Senhor. Então, meus irmãos, a igreja de Cristo, que tem realmente a verdadeira religião, ela está conectada com Cristo, ela ajuda o próximo, mas acima de tudo, a função dela é fazer com que o nome de Jesus seja engrandecido em todos os momentos. É por isso, meus irmãos, que Tiago está falando sobre a verdadeira religião. E quem é de Jesus sai do casulo. Quem é de Jesus sai da caverna da omissão. Quem é de Jesus se levanta da poltrona da indiferença. Quem é de Jesus age. Quem é de Jesus tem mão aberta, coração aberto. Quem é de Jesus é fiel nos dízimos, nas ofertas. Meus irmãos, quem é de Jesus não apenas é de Jesus porque falou, eu sou de Jesus, aleluia, como nós cantamos na igreja. Mas quem é de Jesus abomina esse sentimentalismo vazio. Quem é de Jesus sempre vai querer fazer o melhor, vai ajudar, vai falar de Cristo para as pessoas e vai viver Cristo na prática no seu dia a dia. Vai amar, vai perdoar, vai voltar à comunhão da igreja. Não tem como um crente em Jesus, não, eu vou ficar em casa, que em casa eu posso assistir o culto pela internet. Aqui, a pandemia, graças a Deus, acabou. E sabe qual é a coisa mais gostosa que tem na igreja? É a gente sentir o calor humano dos irmãos, o abraço, estar juntos. Nada melhor do que estar aqui no culto, ouvindo a palavra de Deus. Aqueles que estão doentes, tudo bem, a gente entende. Mas muita gente poderia estar na casa de Deus, mas às vezes a pessoa prefere ficar em casa. Então você tem que sair do casulo. Você tem que se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer usar a sua vida para abençoar outros que estão sofrendo ao seu redor. Eu e você temos que ser sal e luz neste mundo. Você pode dizer comigo? Eu e você temos que ser sal e luz neste mundo. Que Deus nos ajude a vivermos uma vida de um verdadeiro salvo, na prática, na comunhão, no partir do pão, no amor, e que todos possam ver em nós a manifestação da glória do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Eu não sei como você entrou nesta noite, mas talvez você é um crente de muitos anos, participa da igreja, é fiel nos dízimos, você é uma pessoa que participa de todas as programações, mas o seu coração ainda está vazio. Você não tem facilidade com a palavra perdão. Você é uma pessoa que tem facilidade de ficar irado quando alguém discorda do seu posicionamento. A Bíblia diz que quem tem a palavra se torna táxis, pronto para ouvir. Escute mais as pessoas que estão ao seu redor. Você precisa ser lerdo, eu também, para falar, para retrucar. Nós temos que ser lerdos, lentos para ficar irado. Que o amor de Deus seja a marca registrada de nossas vidas. E muitas vezes nós vamos alcançar pessoas somente com o nosso testemunho, porque seremos o bom perfume de Cristo, a carta escrita de Cristo. E quando nós temos um testemunho autêntico de Jesus, a pessoa vai olhar para a gente e vai dizer, me mostre quem é o teu Deus. Eu quero conhecer o teu Deus. Eu tenho visto que a sua vida é diferente. Eu sinto uma paz em conversar com você. Eu quero conhecer o teu Deus. E aí você vai falar, meu Deus, é aquele que mudou a história da minha vida e vai mudar a sua agora também. Meu Deus, é aquele que mandou o seu melhor morrer naquela cruz, o seu Filho Jesus Cristo. Meu Deus, é aquele que ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vivo e reinará para sempre. Ele é Jesus Cristo. Essas pessoas vão sentir o prazer de ouvir você falar isso pelo seu testemunho. Eu não sei como você está vivendo hoje. Talvez você seja uma pessoa de pavio curto.
Talvez você seja uma pessoa hoje que não consegue se relacionar bem com as pessoas, principalmente se elas discordam de algum posicionamento seu. Este é o momento que Deus está te chamando para não irar mais. Deus quer que você escute mais, ame mais, foque na verdadeira religião, foque em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Eu quero convidar você nesse momento a ficar em pé e quero orar por cada um nesse momento. Vamos ficar em pé. Mas em especial, quem sabe nesta noite, você entrou aqui, você sabe perfeitamente de toda a palavra do Senhor, mas você talvez esteja falhando em alguma coisa. A sua família talvez hoje esteja vivendo o reflexo do seu testemunho dentro de casa. É hora de você se consagrar e dizer: Senhor, abençoe a minha vida, salve a minha família, use a minha vida, Senhor, para transformar a história da minha geração. A sua geração vai te conhecer como um homem ou uma mulher cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da palavra de Deus, cheios da prática desta palavra. Você quer consagrar sua vida a Jesus nessa noite e dizer a Jesus: Senhor, molda-me, quebra a minha vida, faça de novo, faça-me um vaso de honra em tuas mãos. Eu sei que vai doer, mas será preciso para que o meu orgulho seja quebrado, para que eu possa viver uma vida mais santa, mais justa, mais digna, a começar dentro da minha casa. Este é um momento tão difícil para se fazer entrega, mas eu quero orar por você. Se Deus fala ao teu coração, você pode vir à frente. Eu sou o primeiro a vir. Eu preciso da graça de Deus sempre. Eu preciso ser mais manso, eu preciso ouvir mais e falar menos. Deus abençoe. Pode vir. Consagre sua casa ao Senhor, consagre seus temperamentos ao Senhor. Seu casamento vai ser renovado, restaurado. Deus vai mudar a história da sua geração para sempre. Mas você precisa tomar essa atitude. Não bata no peito dizendo: eu não preciso de mudança. Nós precisamos de mudança diariamente. A santificação é um processo. Cada dia subimos um degrauzinho da nossa vida cristã. Por isso, é a noite de restauração na sua história. Eu quero orar por você. Pode vir aqui à frente. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Tu és o Rei dos Reis. Tu és o Senhor dos Senhores. Toda honra, toda glória, todo domínio, todo poder serão dados para sempre ao teu nome. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que estamos tendo de estudar essa carta tão forte que o Senhor inspirou Tiago para poder chegar aqui nesta noite aos nossos corações. Obrigado a Deus porque Tiago segura em nossos colarinhos, nos sacode, olha nos nossos olhos com suas palavras. Obrigado, Senhor, porque queremos sair daqui hoje prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar. Ajude-nos, Senhor, para que possamos viver uma verdadeira religião, não uma religião como uma denominação, mas como a prática diária da nossa fé em Jesus Cristo. Ajude-nos, ó Deus, para que as pessoas possam lembrar de nós um dia como um homem cheio do teu Espírito, como uma mulher cheia do teu Espírito, não como alguém que vivia brigando, discutindo ideologias. Meu Deus, nos perdoe porque temos perdido tanto tempo, Senhor, nessas discussões vãs, ocas, vazias, que nunca vai edificar a nossa vida. Nos perdoe, Senhor, se temos perdido a oportunidade de ler mais a tua palavra e tê-la enfincada mais e mais em nosso coração. Eu peço a bênção do Senhor sobre a vida dos meus irmãos aqui na frente, sobre a minha vida, porque nós precisamos e carecemos do Senhor. Ó Pai, nos perdoe. Nós cremos que quando confessamos ao Senhor, o Senhor nos concede uma página em branco. O Senhor é justo, o Senhor é fiel para nos purificar de toda injustiça. Ó meu Deus, eu clamo ao Senhor para que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Que o teu grande amor, que a graça maravilhosa de Cristo
e que a consolação do teu Santo e Divino Espírito esteja com o teu povo aqui e espalhado por este mundo, hoje e para sempre, em nome de Jesus, a razão da nossa vida. Amém. Dê um abraço em duas pessoas que você ainda não abraçou. Diga para ele ou diga para ela: Jesus está contigo, não tenha medo. Jesus está contigo, não tenha medo. Ainda em pé, nós vamos adorar ao Senhor e vamos encerrar esse culto adorando com muita alegria.